Hoje eu vou conversar com você sobre um erro que eu cometi por falta de clareza em relação à prospecção e vou trazer isso para você não cometer o mesmo erro. Então, se você está chegando agora e você usa algumas formas de prospecção, e entre elas o e-mail, esse vídeo aqui é para você. Vamos entender basicamente para que serve um e-mail? Tem muita gente que acha que e-mail não funciona mais, mas a verdade é que e-mail continua funcionando, especialmente se você trabalha com B2B, ou seja, se você trabalha num nível corporativo. As pessoas elas têm o hábito de se comunicar por e-mail, portanto, elas abrem e-mails. Isso já não acontece quando você está falando com empreendedores e pessoas que têm uma rotina mais dinâmica e não tão corporativa. Geralmente essas pessoas elas usam mais como forma de comunicação, como canal de comunicação, o WhatsApp. Então vamos focar aqui no e-mail. O e-mail, ele é como se fosse uma carta. E, obviamente, cada tipo de e-mail, existem alguns tipos de e-mail, cada tipo de e-mail tem uma função. Se você está trabalhando na prospecção, pode ser que você queira trabalhar cadência de e-mails, ou pode ser que você, inclusive, use e-mail marketing. Isso é uma coisa, uma prática muito comum e é uma definição que eu entendo que cabe aqui uma dissociação entre uma coisa e outra. Primeiro de tudo, o que é um e-mail marketing? Marketing é a forma de você divulgar o seu produto. Então, quando você faz uma campanha de marketing, você está divulgando o seu produto. O e-mail marketing basicamente segue a mesma linha. Então, o que você vai ter num e-mail marketing? Divulgação do seu produto, do seu serviço, link de oferta, link de compra, vídeos, imagens, para que a pessoa possa olhar aquele e-mail marketing e definir se ela quer comprar ou não. Geralmente, esse e-mail marketing ele é enviado para uma base de clientes, para pessoas que se inscreveram, para pessoas que se conectaram com você de alguma forma, que já conhecem a sua marca, que já entraram na sua página, que participaram de algum evento, e aí você se mantém conectado com essa pessoa através de um e-mail marketing. Entendido isso, vamos entender o que que é um e-mail para prospecção. Imagina que você quer vender para um determinado segmento. Você escolheu um segmento nesse momento, você fala, vou atuar nesse segmento aqui por um tempo, vender para essas pessoas, para essas empresas. Então, primeiro de tudo, você já conhece a dinâmica desse grupo, desse estilo de pessoas que compõem esse nicho, esse grupo. Então, imagina que você sabe que essas pessoas, por exemplo, usam como canais de comunicação LinkedIn, WhatsApp, e-mail, que é o mais comum no mundo corporativo, tá? Você também sabe que essas pessoas têm dores ou desejos em comum. Por que que isso é importante? Porque você vai compor esse conteúdo com base nessa experiência que você tem, nesse conhecimento que você tem desse segmento. E é justamente por isso que um e-mail bem feito, com um texto bem feito de prospecção, funciona. Aonde eu errei? Eu não tinha essa clareza. Para mim, e-mail era e-mail, pronto, acabou. Só que não. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que para você usar e-mail como ferramenta de prospecção, o conteúdo faz diferença. E para você entender o que você vai colocar de conteúdo, você precisa entender essa didática que eu estou te trazendo aqui, essa estrutura que eu estou te trazendo aqui. Basicamente, quando você vai falar com alguém que você quer marcar uma reunião ou fazer uma apresentação, por exemplo, enviar uma apresentação, o seu e-mail ele tem que ser sucinto, ele tem que ser direto. Porque a pessoa, primeiro, não te conhece. Segundo, geralmente não tem tempo. Tempo é um dos bens mais escassos das pessoas hoje em dia. E é justamente por isso que você não pode ficar se alongando muito. Um erro muito comum é quando a pessoa vai elaborar o e-mail dela,
ela falar muito sobre ela. Então, imagina que eu estou elaborando um e-mail da minha empresa. Eu vou falar sobre mim, sobre o que a minha empresa faz, sobre os prêmios que eu já recebi, enfim. A pessoa que está lendo nem me conhece. A pessoa que está lendo não quer saber de mim. Imagina a situação, vamos trabalhar a empatia aqui. Essa pessoa que está do outro lado não tem tempo. Talvez a caixa de e-mail dela esteja abarrotada de e-mails. Ela precisa, se é uma pessoa que olha, não sabe quem é, deleta, ok. Dificilmente isso acontece no corporativo, porque pode ser um cliente pedindo uma informação, alguma coisa. Então, se você começar a falar muito sobre você e esquecer de olhar para a dor da pessoa, para a necessidade dessa pessoa, dificilmente ela vai abrir o seu e-mail. E se ela abrir, ela não vai dar atenção, porque ela vai ver logo no começo, ah, tá falando sobre si, não me interessa, já vai deletar. Então você já perdeu uma oportunidade de contato com essa pessoa. Por isso que eles falam que é tão importante você, no título do e-mail, saber o que você vai colocar e também no corpo do e-mail saber o que colocar. Lu, entendi. Então, o que que eu devo colocar num corpo de e-mail? Geralmente você coloca que você quer ter um primeiro contato com essa pessoa, que você quer se apresentar. Mas para isso, você tem que seguir algumas etapas, que são aquelas etapas aonde você chama a atenção brevemente, como você faz isso? Batendo em alguma dor ou desejo dessa empresa, e depois você mostra algo que seja do interesse dessa pessoa e fala que você quer conversar com ela. E se ela tiver disponibilidade, se ela tiver interesse, para ela te dar um retorno, te responder o e-mail ou qualquer coisa nesse sentido, que é o que a gente chama de CTA, Call to Action. Então você precisa dar um comando para essa pessoa para que ela saiba o que fazer se ela se interessar pelo seu discurso. Você percebe que em poucas linhas você conseguiu mandar uma mensagem para essa pessoa? Isso faz com que você tenha mais assertividade e mais chances de essa pessoa entrar em contato com você. Mas não para por aí. O que acontece também de importante é o seguinte: imagina de novo essa pessoa que está lá e que tem um monte de e-mails para abrir e não te conhece. Se você tentar uma única vez e essa pessoa olhou, não gostou do título, não sabe quem é e deletou, acabou sua chance de prospecção. Então, lembra que eu falei a importância de você entender o comportamento dessa pessoa, é o que a gente chama de jornada de compra do cliente. Então, dentro da jornada de compra, você vai entender os pontos de contato, que são os canais com os quais você pode conversar com essa pessoa. Se no caso, no nosso exemplo aqui, a gente falou de ligação, WhatsApp, LinkedIn e e-mail, o que você tem que fazer? Mandar um e-mail. Se essa pessoa não respondeu, você pode entrar em contato pelo LinkedIn, por exemplo, tentar se conectar com ela. Talvez ela não aceite. Tem muita gente que olha e fala: não sei quem é, não vou aceitar. Parte para uma ligação. Daí você dá um tempo, volta para o e-mail, volta para o LinkedIn, volta para uma ligação. Pelo menos tentar isso em 3 ciclos de datas diferentes, com espaçamento entre elas. Por quê? Porque você não é o centro da atenção, ou seja, a pessoa ela pode ter muitas outras coisas para fazer. E às vezes você ligou, ela não estava, ou estava em reunião, não conseguiu atender, ou se conseguiu atender, ela falou para você que precisava ligar mais tarde, ou então pediu uma apresentação, que já é um avanço, você conseguiu uma apresentação, ou marcou uma reunião. Tudo depende do formato seu de venda, mas percebe que quando você entende que você não é o centro da atenção, você entende que você precisa persistir um pouco mais. E é justamente por isso que existe essa cadência de e-mails, para que a pessoa tenha chance de, em algum momento, ter a atenção dela sequestrada, no sentido de captar a atenção dela, e ela fale assim: ah, vou abrir esse e-mail. Só que assim, tem muita gente que abre o e-mail, mas ainda que não sai, ainda que tenha aberto, por não saber quem é, não responde. É muito comum isso acontecer. Se você contratou uma cadência de e-mails de uma empresa, você consegue verificar se esse e-mail foi aberto ou não.
O que que você tem que fazer proativamente? Você tem que ligar, entrar em contato. Lembra, você está fazendo uma prospecção fria. Então, uma pessoa tem todo o mundo dela rodando, ela tem todas as tarefas dela rodando. Você acha mesmo que ela vai parar naquele momento, largar tudo da agenda dela, que está provavelmente atropelada, para te ligar? Muito provavelmente não. A não ser que seja uma coisa que ela falasse: Nossa, tudo que eu estava precisando nesse momento era isso, que bom que chegou esse e-mail. Mas de forma geral, isso é muito raro. Então, se você está no momento de prospecção, você tem que entender que essas etapas, elas são etapas que você tem que fazer ativamente. O que que o e-mail marketing te ajuda? Aliás, o que que o e-mail de prospecção te ajuda? A cadência de e-mails te ajuda a economizar tempo. Então, imagina que você vai fazer 3 ações diferentes, uma que é mandar um e-mail, outra é conectar no LinkedIn e outra tentar uma ligação. De 3 que você vai fazer, uma você já conseguiu automatizar. A ligação você não vai conseguir automatizar. O comentário no LinkedIn, no perfil da pessoa, você não vai conseguir automatizar. Você consegue automatizar, algumas ferramentas conseguem você pedir a conexão no LinkedIn. Mas de verdade, eu tenho visto que isso tem estafado muita gente no LinkedIn. Então, talvez não seja uma boa maneira. Não estou dizendo que é certo, assim, que não seja, não é isso. Mas você tem que tomar um certo cuidado, porque a forma como chega a comunicação para a pessoa, especialmente o conteúdo escrito, vai fazer toda a diferença. E aí, qual que é o ponto? Quando você tem uma mensagem mais personalizada, a pessoa consegue se conectar melhor com você. Principalmente quando a gente está falando num perfil de LinkedIn. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Mas aqui eu quero deixar claro para você que os erros principais são não entender como usar a ferramenta de e-mail. Esse é um erro importante. Quando é o momento de fazer e-mail marketing e quando é importante fazer um e-mail de prospecção. Essa diferenciação é essencial. E depois entender de que forma você pode criar e-mails com escritas mais assertivas. Existe a metodologia que é o AIDA, aonde você chama a atenção da pessoa, toca num ponto de interesse, dá uma direção e pede para fazer uma ação. Se você usar essas etapas, com grande chance a pessoa vai te responder o e-mail. Você vai conseguir ter um avanço para a próxima etapa dentro do teu funil de vendas, dentro do teu processo de vendas. Então, a partir de agora, não comete o erro de fazer e-mail de qualquer jeito. E também não cometa o erro de mandar uma cadência de e-mails para públicos diferentes com o mesmo tipo de abordagem, porque públicos diferentes têm necessidades diferentes. E essa personalização você vai fazer nessa cadência de e-mails quando você segmenta o público que você vai falar, porque as dores acabam sendo semelhantes, entendeu? Mas essa semelhança ela está dentro de nichos. Muito provavelmente você não vai fazer o mesmo e-mail para um grupo de médicos, por exemplo, e uma indústria. São necessidades diferentes. E é por isso que você tem que ter essa personalização, tá bom? Espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado. A partir de agora, começa a fazer e-mails de uma forma mais assertiva, com inteligência por trás, com estratégia por trás, porque eu tenho certeza absoluta que você vai começar a ver resultados. Não é do dia para a noite, você precisa persistir. Você também não pode estressar o teu lead. Então você tenta durante um tempo, se depois de uma cadência você não conseguiu, arquiva um pouco e daqui a um tempo volta de novo. Porque se essa pessoa se estressar, vai chegar uma hora que ela vai te bloquear. E isso vai ser um problema para você, tá? E ter leads custa caro. Portanto, você tem que entender a maneira e o momento. Às vezes é o teu momento, mas não é o momento da pessoa. Por isso que você tem que, ao final, falar: olha, tá tudo bem,
Tentei falar com você algumas vezes, talvez não seja o seu momento, a gente volta a falar num outro momento. E com isso você deixa uma porta aberta para você daqui a alguns meses abordar essa pessoa de novo. É assim que você vai trabalhar e-mail marketing e é assim que você vai trabalhar e-mail de prospecção. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui para mim. A gente se vê na próxima aula. Tchau!